Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o direitoshumanos.com, um espaço de diálogo plural sobre os direitos humanos. E hoje nós teremos o direitoshumanos.com o professor doutor Silvio Beltramelli Neto, que é docente da PUC de Campinas, vinculado ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito, na linha de pesquisa Cooperação Internacional e Direitos Humanos. Ele integra o grupo de pesquisa em Direito no Mundo Globalizado, e tem pós-doutorado em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, integrando também o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT. O nosso convidado é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, tem especialização em Direito e Processo do Trabalho pela PUC Campinas e onde também fez a sua graduação. É membro do Ministério Público do Trabalho, procurador do trabalho, e tem se dedicado principalmente à investigação das relações de trabalho sob a ótica dos direitos humanos, desenvolvendo atualmente um plano de pesquisa intitulado O Direito Internacional para o Trabalho Decente em Tempos de Quarta Revolução Industrial. Na graduação da Faculdade de Direito, ministra as disciplinas Direitos Humanos, Prática Jurídica em Direitos Humanos e Direito do Trabalho Aplicado. Já no programa de pós-graduação, ministra as disciplinas Trabalho Decente e Desenvolvimento Social, Conteúdo e Crítica e Seminários Avançados de Pesquisa. É autor de artigos científicos e dos livros Limites da Flexibilização dos Direitos Trabalhistas, Direito Fundamental à Moradia do Trabalhador Migrante e Direitos Humanos. É também editor-chefe da revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, da Procuradoria do Trabalho da 15ª Região, além de membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Direito Internacional. Professor Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Nós agradecemos por ter aceito prontamente participar deste diálogo sobre os direitos humanos conosco, por trazer as suas reflexões, tudo aquilo que você tem pesquisado e que, para nós, vai ser de suma importância e somará muito às reflexões que nós temos produzido no nosso diálogo sobre os direitos humanos. Eu gostaria de ressaltar aqui a minha admiração à sua trajetória acadêmica, à sua dedicação à pesquisa e também penso que será de grande valia que traga para nós essas suas reflexões, tanto no mundo acadêmico, mas também na sua atuação profissional junto ao Ministério Público do Trabalho. E aí eu já gostaria de iniciar com uma pergunta, e aqui eu destaco também que nós temos um conceito no Brasil sobre o trabalho escravo, um conceito bastante avançado e mundialmente reconhecido. Então, professor Silvio, o meu questionamento é no sentido de como você avalia as políticas públicas que nós temos no Brasil atualmente, no que diz respeito ao enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Bom, olá, professor Humberto, olá quem nos assiste. Bom, vou pedir licença para começar agradecendo o convite, dizer da minha satisfação que é estar dividindo esse espaço com você, poder revê-lo, né? A gente está numa live aí para o público acadêmico, mas isso não nos impede de eu falar que eu tenho muita satisfação de poder dizer que sou seu amigo, de te ver na posição que você está, com essa competência toda. A satisfação só não é maior porque eu não consigo te dar um abraço, mas já já vai acontecer, né? Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente e eu tenho muita saudade do nosso convívio, né? Somos amigos, convivemos numa época de viagens, né? Para
as nossas pesquisas aí em estrito senso em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Então, demos carona, comemos coxinha, dividimos coxinha lá no Largo São Francisco, e depois na Faculdade de Direito da PUC também, tive a honra de tê-lo ao meu lado. Então, poder acompanhá-la é satisfação e tá próximo também. Então, muito honrado com o convite, ainda mais de poder falar para esse público dessa faculdade que tem produzido tanta coisa boa, que é a Federal de Uberlândia. E, enfim, sobre a sua pergunta, ela é uma pergunta que me provoca, assim, reflexões e emoções, sabe, Humberto? Porque quando eu estudei para o concurso do Ministério Público do Ministério Público do Trabalho, eu comecei a tomar contato mais direto com a parte teórica, mas também prática do combate à escravidão no Brasil. Não foi um assunto que me foi abordado na universidade, na Faculdade de Direito. Eu fiz a minha faculdade entre os anos de 95 e 99, e ninguém falou disso lá. Não existia a disciplina de Direitos Humanos, né, que hoje tem nas faculdades, e que eu ministro aqui na PUC, que você ministra também, e ministra é a sua área de pesquisa e seu campo de maior interesse. Então, eu fui descobrir isso quando eu resolvi prestar o concurso do Ministério Público, já tinha aí 7 anos de advocacia, e eu fui tomar contato, né? É um tema interessante porque ele desperta uma certa curiosidade das pessoas, né? E é uma curiosidade meio romantizada, não sei se você concorda comigo, mas é um negócio meio romantizado, poxa. E aí todo mundo mostra uma certa indignação com aquilo também, mas a crueza do combate ao trabalho escravo ela só se revela justamente nas ações práticas primeiro, reprovação, né, de dar uma resposta para quando ela acontece, e depois para prevenir, que aí a gente fala das políticas públicas e da prevenção do trabalho escravo no Brasil. Se eu fosse te responder de uma maneira bastante objetiva, eu diria que de 2003 em diante, mais ou menos, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, o Brasil ele teve uma política pública de combate ao trabalho escravo muitíssimo bem sucedida, tanto que foi internacionalmente reconhecida e aplaudida, né? A gente tem isso tanto em foros multilaterais, como o ONU, como a OIT, quanto em órgãos dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Então, se você pegar, por exemplo, a sentença que a Corte Interamericana de Direitos Humanos deu no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, que é de pouco tempo atrás, eu até participei desse caso a pedido da ONG Centro Internacional, CEGIL, né, Centro Internacional de Justiça, Centro de Justiça Internacional, me pediu para fazer um memorando como perito affidavit, que eles chamam. Você tem ali um posicionamento muito favorável a tudo que aconteceu no Brasil depois de 2003. Né? E o que foi o grande gatilho de 2003? Foi um caso que muito pouca gente lembra, ou pelo menos cita, que foi o caso José Pereira, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi o caso em que o Brasil fez um acordo, né? É um caso envolvendo uma das diversas situações de trabalho escravo explícitas no campo, no Brasil, em que esse caso vai até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque, obviamente, o Brasil não tomou as medidas que seriam necessárias dentro do seu aparato doméstico, né? E ali, pela primeira vez, o Brasil reconhece internacionalmente que havia trabalho escravo contemporâneo aqui. Depois, se quiser, a gente pode discutir esse conceito de trabalho escravo contemporâneo, que é uma outra coisa também que muitas vezes o pessoal que romantiza o trabalho escravo acaba que se decepciona ou não consegue compreender a gravidade do trabalho escravo contemporâneo, tanto quanto do trabalho escravo clássico, chamado clássico. Né? Então, o Brasil, pela primeira vez em 2003, internacionalmente, reconhece que havia trabalho escravo contemporâneo aqui. Veja você, né? 2003. Isso aqui no pano no filme da história é menos do que ontem. Né? E ali, o Brasil reconhece e topa fazer um acordo,
né? O caso não vai para um julgamento, porque ele vira uma conciliação. E como é típico de uma conciliação num órgão internacional de direitos humanos, não existe ali a conciliação na parte do pressuposto que o Estado admite que falhou. Então, admite que houve violação de uma ou mais normas internacionais de direitos humanos. No caso da Comissão Interamericana, era da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, ao admitir que falhou, ele assume diversas obrigações, que no direito internacional a gente chama de formas de reparação, né? Algumas formas de reparação são direcionadas para as vítimas, né? Outras, e isso é um perfil do sistema interamericano, outras são para a mudança do status quo, que aquele caso em si que está sendo tratado ali representa uma expressão de vários outros casos, né? Então, ali no caso José Pereira, o Brasil se compromete a estabelecer políticas públicas mais eficazes, e uma das primeiras providências foi alterar o texto do Código Penal, do artigo 149, que tipificava a condição análoga de escravo, o crime de redução à condição análoga de escravo, de uma maneira muito genérica, reduzir alguém ao trabalho, à condição análoga de escravo, pena de X a Y. E a partir dessa mudança vem todo um novo tipo. Até hoje no Brasil o conceito jurídico de trabalho escravo está no artigo 149 do Código Penal, é uma norma criminal que nos dá esse conceito, não está na Constituição, não está na CLT, não está numa lei específica. E ali, então, o Brasil ele associa uma alteração do Código Penal, detalhando mais as hipóteses, né? Estabelecendo hipóteses de enquadramento, tá? Pelo menos 4 hipóteses principais e algumas por associação. E com base naquilo, nesse arsenal tipificado, nessa conduta tipificada, ele então ele cria a CONATRAI, né, que foi a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Ele cria o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que era formado por auditores fiscais do então Ministério do Trabalho e Emprego, especializados, isso é importante, esse pessoal era treinado. A Polícia Federal, para fazer a escolta, porque é uma atividade perigosa. E o Ministério Público do Trabalho. Até por isso que eu precisei estudar, né? Porque era... E esse grupo móvel, ele era formado de pessoas que eram angariadas do Brasil todo, treinadas, e eles saíam em missões temporárias, né? Esse grupo móvel foi muito eficaz, mas ele tinha infraestrutura, ele tinha apoio. Então havia passagem de avião, pagamento de diária para a pessoa se alimentar, poder se hospedar em algum lugar minimamente decente, porque, em geral, os locais onde você ia ver especialmente trabalho escravo no campo, você não fica em hotéis de 3 estrelas. Né? E esse grupo móvel começou a atuar, tendo o artigo 149 como referência de tipificação da conduta, para você saber se era trabalho escravo ou não. E essas situações eram levadas pelo Ministério Público do Trabalho também para o Poder Judiciário. Né? Criou-se ali a figura do resgate. Né? O trabalhador escravizado foi resgatado. Uma vez compreendido que aquela situação era de trabalho escravo, o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, realizavam o chamado resgate. O que é o resgate? É o resgate do Missão Impossível? Não é isso, né? Não é um resgate no sentido cinematográfico. O resgate são algumas providências que eu posso chamar aqui de administrativo, jurídico, econômicas. Então, por exemplo, administrativa, dava baixa na carteira de todo mundo, como se eles fossem dispensados sem justa causa. Porque aquele contrato tinha que acabar. Você não pode exigir que um contrato de trabalho escravo, ainda que se tomem as providências, ele se perpetue. Você tem que parar com aquela relação perniciosa, né? Criminosa de emprego. Então faz a dispensa. O trabalhador escravizado ele tem que ser tratado como um trabalhador formal. Então, se não tem registro em carteira, faz o registro e já dá baixa. Se tem registro em carteira, muitas vezes a carteira estava até apreendida pelo empregador, você recupera, faz a baixa para ele poder receber o máximo possível de verbas decisórias. Para isso, você faz a dispensa como se fosse sem justa causa.
O Ministério Público do Trabalho, quando estava junto, em geral, assinava termo de ajuste de conduta com os empregadores, determinando um pagamento de uma quantia adicional por indenização por danos materiais e formais, e morais, desculpa, e fazia o empregador custear o retorno das pessoas ao local de origem, porque invariavelmente o trabalho escravo no Brasil ele é migrante, com raríssimas exceções, né? Então, também foi uma política pública que aprendeu a mapear o trabalho escravo no Brasil. E aí, ao mapear o trabalho escravo no Brasil, essa política pública conseguiu nos mostrar que havia um ciclo migratório que era o grande motor da escravidão brasileira, tanto no trabalho rural, mas também no trabalho urbano. E aí, no trabalho urbano, esse ciclo, na verdade, era internacional, inclusive, né? O que move a escravidão no Brasil? Isso ficou claro, porque essas políticas públicas de diagnóstico. O que é uma política pública, né, Humberto? Você sabe bem. Para você chamar algo de política pública, ela tem que ter planejamento, metas, definição de meios para cumprir essas metas, definição de modos de acompanhamento, para ver se o que você definiu está sendo alcançado ou não, e uma permanente revisão do que você está vendo, para ajustar o que precisa ser ajustado. O Brasil tinha tudo isso. O Brasil tinha um plano nacional de erradicação de trabalho escravo. Em tese até tem ainda. Tá? E tudo isso funcionava. Então nós tínhamos dados, saíam dados consolidados pelo Ministério do Trabalho, tantos resgatados, de que lugar, qual era feito um censo, ainda é feito, mas de forma mais precária. Então, da onde vêm essas pessoas? Por que elas saem? Quais são as condições de escravidão nos quais elas mais se encontram? E é impressionante como isso ficou muito claro. Quando você tem uma política pública, os problemas ficam claros e as soluções aparecem a partir dos problemas, as soluções adequadas, né? Então, você tinha ali o fluxo migratório para o trabalho escravo muito estabelecido. Eram pessoas a partir do sul, do norte de Minas Gerais, passando por determinados estados do norte e nordeste, e indo para determinados estados de destino, como Mato Grosso, como Pará, né? Então, quem que exportava muito? Norte de Minas, Bahia, Maranhão demais, né? E quem que recebia muito? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará. E no trabalho escravo urbano, a gente também tinha muito sul-sudeste, né? Construção civil, indústria têxtil. Bom, o mapeamento disso o periódico tratamento desses dados e formulação de ações, isso foi dando muito resultado. Você tinha também um outro aspecto muito legal de inibição, que é a lista suja, a chamada lista suja do trabalho escravo, que inclusive foi julgada semana passada, né? O Sim. Supremo Tribunal Federal finalmente entendeu por legal. Então, o que era a lista suja? Era uma lista que o Ministério do Trabalho divulgava dos empregadores flagrados com trabalho escravo nos últimos 2 anos, e aquela lista era utilizada por bancos públicos para negar crédito, e também, muitas vezes, até pelo setor privado também, para negar crédito a essas pessoas. Então, tinha uma série de entraves. Então, isso tudo são elementos de uma grande política pública, né? Mas a partir posso dizer que do final do governo Dilma, mas mais explicitamente do partido do governo Temer, essa política pública vem sendo desmontada. E ela vem sendo desmontada especialmente, tentou-se mudar a questão do conceito de trabalho escravo, né? O presidente Temer, num determinado momento, fez baixar uma norma que remodelava o conceito de trabalho escravo só para a fiscalização do trabalho, mas só daí você desmonta o coração da coisa, né? Se o fiscal do trabalho não pode ir lá constatar, era isso que o Ministério Público do Trabalho usava, que o Ministério Público Federal na área criminal usava. Então, você começa, na verdade, tentou por aí, não conseguiu, porque isso caiu no Supremo Tribunal Federal por óbvio, uma norma de ministério tentando derrubar isso. Mas depois veio a ofensiva no lado da infraestrutura, né, cara? Então,
Ora, você precisa deferir a gasolina que vai na caminhonete, porque se não for caminhonete você não chega, traçada. Você não tinha essa liberação, ou você não tinha liberação da diária para o fulano sair de lá para poder combater o trabalho escravo em outro lugar. Bom, ele vai comprar comida com o salário dele, né? A redução clara dos quadros do Ministério do Trabalho e Emprego, que agora já não existe mais, né? Os auditores fiscais estão ligados ao Ministério da Economia. Então, tinha uma redução que prejudica o quadro, liberação de orçamento, né? Então, se você pegar o número de operações do Grupo Móvel de Trabalho Escravo, caiu demais. Existe toda uma redução das atividades da Conatrai. Na verdade, o Conatrai chegou a estar dentro daquele decreto do governo Bolsonaro, ali no comecinho, que ele eliminou vários conselhos onde havia fontes de deliberação com a sociedade civil junto. O Conatrai iria por aquele ralo ali, né? Acabou que não foi oficialmente, mas a gente percebe que isso tem sido abandonado. Isso na época de pandemia é um risco, né? Porque o que os diagnósticos dessa política pública nos mostraram, né, Humberto? O que leva as pessoas a uma condição de escravização? É a pobreza, é a falta de oportunidade. Então não é à toa da onde essas pessoas saíam, né? É onde você vê um grande problema de falta de oportunidade, de políticas públicas de inclusão social dessas pessoas. E a gente está vivendo um momento, eu particularmente, de muita apreensão, né? Lá a sentença do caso Trabalhadores Brasil Verde vs Brasil elogia a alteração do nosso Código Penal, elogia as políticas públicas, a OIT nos elogia há muito tempo, dizendo que nós somos o paradigma, inclusive conceitual, para o mundo. E eu receio pelo que está acontecendo. É muito interessante observar a partir da sua fala, Silvio, e eu agradeço aqui as suas generosas palavras e saiba que essa admiração ela é recíproca. Você é um querido amigo e sim, me lembro com bastante saudade daqueles tempos em que nós cursamos disciplinas juntos, né? A época eu estava no mestrado, você já estava no doutorado, enfim, para registrar esse agradecimento. Mas a partir da sua fala, realmente ela soma a tantas outras falas e que vez ou outra a gente não encontra na mídia hegemônica, porque ainda nos deparamos, surpreendentemente ou não, com uma defesa veemente de que esse não é um problema tão sério no Brasil, ou não é um problema tão expressivo no nosso país. E parece que as peças do quebra-cabeça, elas começam a se encaixar, porque se você desmantela, se você desmonta toda a estrutura voltada às políticas públicas para um enfrentamento de uma questão específica, como a do trabalho escravo, é como se você ofuscasse, se você inviabiliza que forças-tarefas venham a ser empreendidas, parece que está tudo resolvido. E aí isso vai se somar a medidas legislativas, então, por sorte, ou outras palavras que nós poderíamos colocar aqui, mas essa intenção de alterar o conceito de trabalho escravo, ela não avançou. Né? Mas a gente vê que mesmo o fato de juridicamente de se manter o conceito jurídico, de manter o tratamento jurídico conferido ali ao tema, a gente vê que mesmo assim, como a eficácia da norma, ela vai depender dessas ações do Estado, e esse Estado ele vai estar comprometido com certas questões e questões que decorrem de processos históricos do nosso país, né? Porque a gente pensa em qual é o perfil do trabalhador que a gente
tem colocado, né, desse trabalhador que é o tema, o nosso assunto. Então, ele tem um perfil, ele tem uma classe social, como você colocou, ele tem uma raça, enfim, tudo isso ainda, né, do nosso regime colonial ainda nos acompanha. E aí tem as medidas legislativas, como também veio a reforma trabalhista, que acabou chancelando ou legitimando muitas das fraudes sistematicamente perpetradas e que acabavam, enfim, e que nós tínhamos até uma certa resistência no campo da jurisprudência, mas que aí foi um ataque, um verdadeiro, um ataque ao que nós tínhamos de mais progressista na atuação do Poder Judiciário e isso em conjunto também com as ações do Ministério Público do Trabalho. E nesse contexto, nós vamos ter também a noção, o conceito de trabalho decente, o conceito do trabalho decente, que é um objeto de pesquisa aí ao qual você tem se dedicado nos últimos tempos e tem muita profundidade para falar sobre ele. Então, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria que você comentasse, se possível, um pouco sobre esse conceito de trabalho decente, o conceito da OIT, e como a gente foi de um lado para o outro, né? Mas quais seriam os desafios? É possível perspectivar esse trabalho decente com o que nós temos hoje? Né? Nossa, essa pergunta sua, ela me abre possibilidades de fala que eu vou tentar me organizar para não ficar confuso. E se tiver, você me interrompe. Você Imagina. sabe que você tem essa liberdade. Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou do recorte histórico. Claro que tudo isso se agudiza num país como o nosso, que tem escravidão nas veias e na mente até hoje. Né? Escancarado, a pandemia que externalizou ainda mais isso tudo, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E mais, há também uma questão fundiária nisso tudo, né? Muito importante, que a gente não pode ignorar. E que olha como é importante estudar e fazer pesquisa, né? A gente está falando para essa comunidade e a gente tem que falar que a ciência tem sido tão maltratada, mas não existe solução fora dela, cara. Nem nas ciências sociais, né? Que estão querendo dizer que não é ciência. Então, quando eu fui fazer meu doutorado lá atrás, e você acompanhou, a gente estava junto lá, o meu tema era a moradia do trabalhador migrante. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui tentar entender o porquê do círculo do migrante? Porque o grande problema, o migrante que tem a moradia mais vilipendiada, a situação mais degradada de moradia, era uma situação de moradia muito próxima do trabalho escravo. E aí a gente ia ver que, na verdade, era um migrante que ele não estava ali para ficar ali, ele estava ali temporariamente. Ele veio atrás do trabalho, então, em geral, trabalhos sazonais. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, muito na cana-de-açúcar, né, que agora reduziu bem por causa da mecanização, mas, enfim, esse pessoal migrou para algum lugar. Esse pessoal está agora na construção civil, na colheita da laranja, enfim. Mas quem é esse pessoal que vinha trabalhar, largava a família e vinha trabalhar de fevereiro até novembro, outubro, novembro, para voltar depois? Era um pessoal cujos avós ou bisavós, isso descobri pesquisando na ciência, nas ciências sociais, né? Eles viviam em pequenos pedaços de terra em que eles plantavam para subsistência e comercializavam o excedente. Né? E quando o Brasil entra ali nos anos 50, naquela fase de industrialização, em que a nossa agricultura começa a dar os passos para o agronegócio, muita gente que estava nessa situação, especialmente no norte e nordeste brasileiro, foi expropriado pelo Estado, para que essas terras fossem dadas a grandes conglomerados que pretensamente industrializariam esse setor e trariam desenvolvimento para o Brasil. Esse pessoal foi expropriado pelo Estado, Humberto. Esse pessoal sofreu violência do Estado.
e que depois foi colocado numa condição de vulnerabilidade muito grande, que se tornou geracional, e em se tornando geracional, faz com que hoje as pessoas tenham que se submeter a isso. Estatisticamente, isso é comprovado, quando havia o estado de São Paulo, chegou a se falar em mais de 300 mil migrantes no trabalho agrícola no estado de São Paulo, em especial na cana-de-açúcar. Mas você não via paulista cortando cana. Entendeu? Aquele cara que cortava aquela cana, que ia virar o etanol para o carro, o açúcar para o bolo, a energia elétrica como excedente, era o pessoal de fora que vinha, né? E muitas vezes era vilipendiado, inclusive no próprio pagamento, se pagava menor. Eles cortavam no auge, em média, 2 a 3 toneladas por dia. Ainda hoje eu falo isso, o pessoal dá risada, porque acha que eu me enganei. Não, você está falando quilo. Não, não foi um quilo, foi uma tonelada de cana. As pessoas cortavam individualmente com uma média de 2, 3 toneladas de cana. E ainda tinha gente que de vez em quando era pega em situação de trabalho escravo fazendo isso. Carvão, muito, não só no estado de São Paulo. Enfim, então, essa questão da compreensão do túnel histórico do tempo é muito importante, porque você não vai conseguir entender as vicissitudes de hoje se você não olhar para isso, né? E é daí que você consegue perceber, por exemplo, que as pessoas tentam desconstruir a ideia da existência do trabalho escravo. Já desde sempre a gente escuta, mas isso é um exagero. Então agora qualquer coisa é trabalho escravo. Pô, o cara está sem anotação na carteira é trabalho escravo. Não, não é simples assim, né? Se quiser depois eu explico, mas não é simples assim. É uma situação limítrofe. Ela é claramente limítrofe, né? Mas não é a situação do grilhão. Embora ainda às vezes a gente pegue uma coerção armada, uma violência física. Mas não é isso. E hoje a gente está vivendo um momento em que essa questão da negação está mais forte, né, Humberto? O negacionismo, assim, a pós-verdade, o revisionismo histórico ganhou uma repercussão, em especial com as redes sociais, em que reverbera essa situação, né? Pô, mas não é trabalho escravo. O cara ele não tem banheiro, não tem água potável, ele toma água do rio, faz as necessidades no rio, toma banho no rio, mora debaixo de uma lona de caminhão, trabalha 12 horas por dia, ganha menos de um salário mínimo, mas isso não é trabalho escravo. Se ele quiser, ele sai dali. Não é bem assim. Mas você consegue construir narrativas em cima disso. Tá? Então, eu estou falando isso sobre trabalho escravo porque tudo isso funciona também para a ideia de trabalho decente. Né? Essa ideia de trabalho decente, eu tenho me dedicado a ela desde 2017, né? Eu e meu grupo de pesquisa, com as minhas orientandas e meus orientandos, e a quem devo muito, a gente não faz nada sozinho. E qual não foi minha surpresa quando... Pô, esse é um termo que você fala para qualquer pessoa, é igual trabalho escravo, né? Você fala trabalho escravo, qualquer pessoa tem uma reação assim, isso é um absurdo. E quando você fala trabalho decente, todo mundo tem uma reação assim, trabalho decente, todo mundo tem que ter um trabalho decente. Aí você pergunta, mas o que é trabalho decente? Me explica aí, o que é trabalho decente? É a pessoa. É um trabalho digno, é um trabalho em boas condições. O termo trabalho decente, ele tem um DNA institucional, né? Ele foi adotado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1999, né? E ele aparece num momento em que a OIT estava sofrendo com uma dificuldade de prestígio internacional. Ela é criada lá em 19, né? Isso é uma coisa que eu bato muito, eu sei que você não faz, mas muita gente dos direitos humanos faz, que é tratar direito do trabalho como se não fosse. Né? Ou direito internacional do trabalho como se não fosse direitos humanos. Eu pego cursos de pessoas renomadas de direito do trabalho, de direito internacional
dos direitos humanos, eu não vejo uma linha sobre a OIT, cara. Eu não vejo uma linha sobre os direitos do trabalho. Só que a gente precisa lembrar que a ONU, a OEA, o sistema europeu no Conselho da Europa de Direitos Humanos, todos vieram depois da OIT. A OIT nasce em 19, no Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra, junto com a Liga das Nações. Será que ninguém parou para pensar? Claro que já pararam para pensar, eu estou sendo aqui irônico. Mas será que ninguém presta atenção, pelo menos na maioria das pessoas, que ao final de uma guerra, por que criaram duas organizações internacionais e não uma? Por que a Liga das Nações é incumbida da paz mundial, não poderia também estar incumbida das questões trabalhistas, como uma daquelas situações sensíveis para a paz mundial? Não, se criou uma... O que isso quer dizer? Quer dizer que na sociedade capitalista consolidada no começo do século XX, como um modo de sociedade, eu gosto de dizer um modo societal, o capitalismo deixa de ser um modelo de negócio para virar um modo societal. A gente pensa capitalisticamente, a gente se comporta capitalisticamente. Né? A racionalidade econômica vai para os estados, enfim, vira um modo de viver, de sociedade. A tensão capital e trabalho ela é central, porque não existe capitalismo sem exploração de mão de obra, não existe. Existe sim, Silvio, tem gente ganhando dinheiro hoje no mercado financeiro, não tem um funcionário, não tem nada. Eu vou lá, compro de manhã, vendo à noite e ganhei dinheiro. Não existe, em algum lugar, alguém está trabalhando para esse dinheiro virar mais dinheiro. Em algum lugar, sempre será assim. Né? E a OIT ela foi criada por causa disso, porque isso era central. E ela não veio para revolucionar, ela veio para mediar essa tensão capital e trabalho. Né? E ela aposta muito no século XX que ela ia conseguir fazer essa mediação, baixar essa temperatura, impor alguns limites à sanha exploratória limitada do capital, com convenções internacionais e recomendações. E chega um momento esse modelo se esgota. Especialmente quando o neoliberalismo vem com tudo nos anos 70, e os estados começam a ficar mais descomprometidos do que nunca. Ou pararam com o movimento de ratificação das convenções, ou simplesmente deixaram de cumprir. E qual era o papel da OIT ali? Ela era uma organização internacional tradicional. Ela queria ver os estados ratificarem as suas convenções e depois ela monitorava para ver se estava cumprindo. E ela estava tendo dificuldade, porque no final das contas ela quer ver cumprido. E a situação do neoliberalismo, você sabe muito bem, agravou muitas desigualdades, né? Principalmente na Europa. O Estado-providência dá lugar ao experimento inglês do neoliberalismo, que depois tem eco com o Ronald Reagan, na Alemanha com Helmut Kohl, e aí entra para os países em desenvolvimento também, enfim. Aquilo fez a OIT perder muito prestígio. Os estados, por exemplo, eles cumpriam muito mais normas de minimamente civilizatórias da relação de trabalho em acordos comerciais, mediados pela OMC, por exemplo, as chamadas cláusulas sociais, que impunham que se alguém falhasse no mínimo tratamento civilizado com os trabalhadores que produziam determinado objeto de negociação internacional, eles então teriam o contrato rescindido, pagariam multa, alguma coisa assim. Isso começou a funcionar mais. Então a OIT teve que fazer toda uma meia-culpa, uma revisão da sua atuação, e quando ela olha para o século XXI, ela fala, eu não vou poder mais atuar desse jeito. Eu vou ter que atuar de um outro jeito, eu vou ter que ser mais proativa. E ao invés de ficar apostando muito nas minhas normas, o que é que eu vou fazer? A OIT tinha quase 200, ainda tem quase 200 convenções. Ela tem mais de 200 recomendações. É muita norma. Meu. Então, o que ela falou? Bom, eu vou eleger aqui meus pilares, e com isso ela adota a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho em 1998. E ali ela vai falar, olha, os meus pilares são, e qualquer Estado membro meu tem que cumprir o que está nessa declaração. E quais são os princípios fundamentais nessa declaração? Liberdade sindical e negociação coletiva, é o primeiro. Proibição de discriminação de qualquer tipo nas relações de trabalho, é o segundo.
Proibição do trabalho infantil, erradicação do trabalho infantil é o terceiro, e proibição de trabalho forçado, onde entra o trabalho escravo, é o quarto. Então me fala, isso é o mínimo do mínimo. Que qualquer Estado-membro meu vai ter que cumprir, mesmo não tendo ratificado nenhuma convenção sobre isso. Basta que queira ser meu Estado-membro, no mínimo com isso tem que concordar. E a OIT hoje ela tem 187 Estados-membros. A ONU tem 193, ela só perde para a ONU. Tá? Então ela é muito significativo isso. E mais, você sabe muito bem, a OIT, ela não é, cada Estado tem 4 votos lá dentro, porque cada Estado é representado por 2 representantes de governo, um de trabalhadores daquele país e um de empregadores daquele país. Então, é um sistema tripartite de diálogo. Por quê? Porque lá atrás se estabeleceu que a OIT é uma mediação, né? E também é um anteparo mínimo para as coisas. Então ela falou, bom, eu não posso mais ficar parada acreditando nas minhas normas. Definiu o que era a base em 1998. Em 1999 ela fala assim, bom, eu vou ter que, ao invés de ficar esperando o pessoal ratificar as minhas convenções, eu vou ter que propor aos estados ações e providências em direção à melhora dos indicadores desses 4 pilares. Então, eu vou ter que fazer uma atuação de cooperação técnica. Eu vou até os estados. Eu vou fomentar essas providências. Ora, quando você requer providências de melhora da condição social dos estados, você requer políticas públicas. Certo? Então, a OIT vai chamar o seu ímpeto de buscar políticas públicas que promovam os seus principais fundamentos, ela vai chamar esse movimento de um movimento de promoção do trabalho decente. E aí surge essa figura do trabalho decente. A gente fez muita pesquisa documental, a gente ainda faz no meu grupo de pesquisa, e a gente percebeu, por exemplo, que se você procurar um conceito de trabalho decente, você vai achar um no site da OIT do Brasil, mas vai achar outro num documento da OIT de 99, outro num outro documento oficial de... Em geral, ela vai falar que é um trabalho bem remunerado, em condições sem discriminação, mas vai mudar muito. Por quê? Porque a OIT nunca teve, e ela diz isso, ela admite isso, a pretensão nem o propósito de ter um conceito fechado de trabalho decente. Porque ela entende que ela vai ter que promover isso de acordo com a realidade socioeconômica de cada país. Mas uma coisa do trabalho decente não muda, que é o que a OIT chamou de 4 objetivos estratégicos. Então, lembra a lógica da política pública? Uma política pública sempre tem que ter meta, né? A gente acabou de falar. Então, são 4 objetivos estratégicos do trabalho decente. O primeiro objetivo, esse não muda nunca, desde 99. O primeiro objetivo é a proteção de direitos nas relações de trabalho, direitos fundamentais. Quais são? Aqueles da declaração. Tá? 2, não vai chorar, tá, Humberto? Porque você vai ver que eu vou falar uma coisa e você vai começar a pensar o que nós estamos passando no Brasil e no mundo, mas porque dá vontade de chorar, mas eu já estou te avisando antes. O primeiro é proteção de direitos nas relações de trabalho. O segundo é geração de emprego de qualidade. O que é emprego de qualidade? É um emprego razoavelmente remunerado, sem riscos para a saúde física ou mental do trabalhador. Quarto, ampliação da proteção social, ou seja, o Estado dando guarida para o trabalhador e para a trabalhadora quando eles não conseguirem estar no mercado de trabalho, seja porque estão doentes, seja porque o desemprego estrutural não permite, seja porque já passaram da idade de estar, está na hora de descansar. Né? Então, no Brasil, nós estamos falando o quê? De previdência. Ampliar o trabalho decente, um dos objetivos estratégicos é ampliar a proteção social. E, por fim, que todas as deliberações envolvendo as relações de trabalho sejam feitas num espaço de diálogo social entre sindicatos de trabalhadores, representantes dos empregadores e governo. E com base nisso, a OIT vai atrás dos estados dizendo, vamos fazer agendas nacionais, políticas públicas nacionais, mirando, de acordo com as suas necessidades, providências, planos para a gente chegar nisso. Então, nunca foi o propósito da OIT, no meu entendimento, estabelecer uma categoria jurídica chamada trabalho decente, que você chegue numa determinada situação de uma trabalhadora e de um trabalhador e fale, aqui é um trabalho decente, aqui não há. Diferente do trabalho escravo. Tá?
Mas seria possível fazer isso? Seria. Eu tenho um texto, um artigo meu com uma orientanda minha, que a gente até propõe. A gente fala, dá para virar uma categoria jurídica. Por quê? Porque tem uma dimensão do trabalho decente, que é o primeiro objetivo estratégico, que fala quais são os principais direitos fundamentais. Então, no ambiente onde aquilo ali não existe, você pode tratar como uma categoria jurídica. Ou então, num país, num estado onde ele não tem políticas públicas adequadas para esses 4 objetivos estratégicos, você pode tentar discutir na justiça uma omissão de políticas públicas. Ou pior, Humberto, para falar do nosso momento, a categoria trabalho decente pode te ajudar a discutir políticas públicas antagônicas aos 4 objetivos estratégicos. E aí, Humberto, vai entrar a reforma trabalhista que você falou, porque o primeiro objetivo estratégico manda proteger direitos, a reforma trabalhista desconstrói direitos, fragiliza. O 4º objetivo estratégico de trabalho decente clama por diálogo social. A reforma trabalhista vem e faz prevalecer o negociado sobre o legislado, mas tira a receita dos sindicatos, por mais que eu seja crítico à contribuição sindical obrigatória, mas isso não veio acompanhado de uma reforma adequada sindical, simplesmente tirou a condição, fragilizou ainda mais a condição financeira dos sindicatos, e ainda tem uma coisa que pouca gente percebeu, que é o seguinte, não é a prevalência do negociado coletivo sobre o legislado, há uma série de situações em que há prevalência do negociado individual, que lá na reforma trabalhista veio com a figura do hipossuficiente, hipersuficiente, né? Que é o sujeito que tem diploma de curso superior e ganha 2 vezes o teto da Previdência. Mas, o que aconteceu na pandemia? O que as MPs da pandemia fizeram? Elas generalizaram a prevalência do negociado individual ao legislado. E eu vou além, eu tenho dito que não é um negociado individual, é um imposto individual. Porque se você lê as MPs de urgência, a 937, que já virou lei, e a 927 e a 936, que já virou lei, você vai ver que ali várias situações elas estão dedicadas, elas são resolvidas pela vontade unilateral do empregador. O 3º objetivo estratégico de trabalho decente fala em promoção, ampliação da proteção social. A nossa reforma da Previdência ampliou ou restringiu o acesso à Previdência? Fora isso, está crescendo no Brasil as formas atípicas de contrato de trabalho, pressionadas pela crise econômica, pelo problema de emprego. Então, a gente tem muita gente indo para o setor de serviços. Então, aquela sociedade do trabalho industrial do século XX passou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hoje, a grande maioria das pessoas estão alocadas no setor de serviços. E o que a gente vê no setor de serviços? Muita informalidade. Né? E por que elas foram para o setor de serviços? Substituição de postos de trabalho por máquinas, a horizontalização da produção com as terceirizações, o enxugamento, né? Ricardo Antunes, que é um grande referencial para mim, ele usa o termo liofilização da produção, né? Que é o enxugamento. Sim. Né? Tudo ficou mais enxuto. E os contratos de trabalho foram dando lugar a contratos ou informais ou atípicos, seja na produção, seja no serviço. O que é um contrato atípico? Um contrato intermitente, que aqui no Brasil a gente chama intermitente uma experiência inglesa que se chama contrato 0 hora. Você só recebe a hora que você trabalha. Quando é que você vai acessar a Previdência, Humberto? Você só recebe quando você trabalha, e para acessar a Previdência tem que contribuir. E você só contribui quando recebe. Né? Geração de emprego de qualidade. A massa salarial no Brasil está diminuindo. Certo? O trabalho na informalidade é muito mais arriscado sempre. Os sistemas de compensação de jornada, a gente sabe que a maioria dos acidentes acontecem com as pessoas trabalhando mais tempo do que deveriam. Boa parte deles, a maior parte deles acontece em momento de sobrejornada, hora extra, hora que você perde a atenção, que você está mais cansado. Né? Que emprego de qualidade nós estamos gerando? E aí, para responder a tudo isso, o nosso governo propõe uma carteira verde e amarela, que é menos do pouco que já tinha e que foi tirado. Né? É um favor trabalhar, né? Mas a lógica, mais ou menos, do discurso é esse. Então, quem trabalha faz um favor. E quem dá emprego faz um favor. Né?
Então, o trabalho decente, no Brasil, ele não é um termo que pegou, cara. A gente fez um levantamento, eu lembro que eu caí de costa, expressão trabalho decente no judiciário trabalhista brasileiro. A gente pegou o TST e os 5 TRTs com maior volume, né? Você conta em duas mãos, menos de 2 mãos de 10 dedos, o uso da expressão trabalho decente. E quando usa, não é com a OIT. Bom, eu falei, vou na doutrina então, né? Vamos lá na doutrina brasileira sobre trabalho decente. Das duas, uma, o sujeito dá um conceito próprio de trabalho decente, muito ligado a trabalho digno, né? Algo meio, sei lá, fluido. Ou ele pega lá no site da OIT, mesmo sem saber que a própria OIT muda, ele pega um lá e coloca, ou ele pega esse um da OIT e transforma com as palavras dele. Não houve um certo rigor na apropriação do termo, cara. Né? Então, quanto mais levar isso para o judiciário e para o governo para fazer políticas públicas. Agora, a gente tem uma Agenda Nacional de Trabalho Decente no Brasil, pouca gente sabe disso, desde 2006, foi no governo Lula, e que ela não reproduz tudo que a agenda, o trabalho decente segundo a OIT diz. Para você ter uma ideia, a Agenda Nacional do Trabalho Decente ela não é clara na proteção de direitos, o que explica a reforma trabalhista depois. Então, não teve resistência, tudo bem que foi rápido e tal, mas não teve resistência nenhuma da classe trabalhadora à reforma trabalhista. Né? A gente tem agendas subnacionais de trabalho decente, a gente tem na Bahia, a gente tem em São Paulo, a gente tem até de cidade, Curitiba e a cidade de São Paulo tem agendas de trabalho decente, que em tese são planos de política pública. Mas o Brasil ele não tem um relatório periódico de segmento da agenda nacional. Até hoje o pessoal não entendeu direito qual índice vai usar para isso, qual indicador. A gente teve 2 relatórios de trabalho decente no Brasil desde 2006. Mano. São 14 anos, estamos indo para 15 anos, cara, que o Brasil tem uma agenda nacional de trabalho decente. Nos programas, você vai lá nos PPAs, programas plurianuais, eu fiz essa pesquisa com o meu pós-doutorado, o Brasil de 4 em 4 anos faz os PPAs, né, que é um documento como se conjugasse os principais programas de políticas públicas. Praticamente não tem nada de trabalho decente, o que tem não guarda relação direta com o propósito da OIT. Então, percebe? Eu tô na briga de explicar para as pessoas o que é trabalho decente. Né? Você está me dando mais uma oportunidade aqui. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas entendem, você começa a poder cogitar uma disputa em cima disso. Né? Porque a OIT, ela não, volta a dizer, ela não veio para revolucionar, o trabalho decente não vai emancipar o trabalhador das suas chagas, mas do ponto de vista de resistir às explorações, ele pode ser um instrumento importante, inclusive para cobrar governos das políticas públicas, né? E isso tudo que já era tão difícil ali atrás parece cada vez mais fluido hoje, né? Não sei se você percebe isso também. Com certeza, muito fluido. Bauman que o diga. Nos nossos tempos líquidos, não é? Bauman que o diga. Já está indo para o gasoso, tô achando. Né? Já estamos sublimando para o gasoso. É interessante, você coloca essa questão da reforma, e eu me recordo de quando isso aconteceu, e realmente de como a classe que vive do trabalho, aproveitando aí essa referência ao Ricardo Antunes, eu também gosto muito dele, né? E que traz o conceito de classe que vive do trabalho, e como ela se encontra de mãos atadas e cada vez mais vulnerável mesmo a todas essas ações, seja do Poder Legislativo e também pensando individualmente nas esferas das relações de trabalho que são estabelecidas, porque quando essa reforma veio, ela foi aprovada de uma maneira tão... Foi tudo tão célere e com um discurso tão sedutor, num contexto político que tinha... O Temer tinha acabado de chegar, tudo aquilo tinha acontecido. E o sindicalismo, com toda a crise do movimento sindical que a gente sabe,
né, como tem sido colocada essa situação, e parece-me que os trabalhadores, essa classe que vive do trabalho, ela se encontra cada vez de mãos mais atadas e tentando sobreviver, né? Aproveitando aí também essa deixa do Ricardo Antunes, quando você traz a questão da informalidade, que é uma categoria bastante presente no que ele vai chamar de nova morfologia do trabalho, e, e então realmente voltar os nossos olhos para essa questão do trabalho como algo central da nossa sociedade, e pensar nas particularidades do nosso país e como a gente pode trabalhar isso, e na responsabilidade também dessas instituições que lidam com as questões. Como você mencionou, ao fazer um levantamento jurisprudencial, você teve essa surpresa, né, na busca pelo termo. No meu doutorado, a questão do racismo foi também uma situação ali que ficou, e a gente vê que muitos conceitos que deveriam ser apropriados, que deveriam ser aprofundados e que poderiam, é claro, não vai emancipar, mas que poderiam representar algum avanço social, algum avanço, alguma proteção social, acabam ficam deixados de lado, são deixados de lado, né? E aí eu me recordo, você falou até do trabalho rural, do trabalhador rural, da própria jurisprudência também, no que concerne a interpretação da norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho, mas que fala sobre as condições mínimas. E aí é muito comum a gente se deparar com decisões judiciais que vão afastar o pedido indenizatório por danos morais, por exemplo, quando a pessoa não tem um banheiro, não tem um lugar ali para fazer as suas refeições, enfim, não tem nada, né? Não tem nada de trabalho decente ali, e aí a gente acaba se deparando com decisões que dizem o seguinte: olha, faz parte da natureza do trabalho rural ele ser rústico. Então, quando a gente se depara com essas decisões, a gente fala, poxa, é necessário, então, nós, enquanto agentes do direito, assumirmos uma autocrítica. É necessário a gente pensar no campo da educação também, como é que a gente tem pautado essas questões na sala de aula, né, com os nossos alunos, porque para não haver esse aprofundamento, isso decorre de um problema de uma cultura cristalizada. E aí eu retomo, então, para finalizar, Silvio, eu acho importante destacar essa sua dedicação, esse seu afinco nas questões, na pesquisa, essa sua dedicação ao estudo para poder fundamentar essas denúncias mesmo, né? Para olhar de forma crítica para o que a gente tem, para o nosso cenário, fazer essa leitura da realidade e apontar possíveis caminhos, que, é claro, a pesquisa ela ganha, depois que ela é produzida, que ela vem a ser publicizada, ela vai ganhar aí outros caminhos e a gente perde o controle sobre ela. Mas é importante a gente valorizar, porque é a partir dessa pesquisa que a gente conhece a nossa realidade e que a gente pensa sobre a sociedade que a gente pretende construir, né? E como é que a gente pode usar o nosso instrumento de atuação no sentido de construir essa transformação. Bom, a partir das nossas trincheiras, a gente está tentando fazer isso, né? Você da Sim. sua, eu da minha, tem muita gente envolvida nisso. O que você falou, eu acho muito importante, né? Contextualizar a nossa responsabilidade como professoras e professores de contextualizar, mas eu também conjugaria isso à responsabilidade dos alunos e alunas de provocarem uma contextualização quando ela não vem. Sem dúvida. Isso é importante, Sim. né? Porque tem coisas que às vezes o professor não consegue atingir, né? Uhum. Que é o despertar na pessoa. Então, envolve tanta coisa, qual tipo de público para quem nós estamos falando, quem é que está em sala de aula, de onde vem o professor ou a professora. Isso, mas se o germe da contextualização de tudo que se faz estiver ali, a gente consegue, por exemplo, se perguntar
como é que a classe trabalhadora não se levantou contra a reforma trabalhista? Porque foi um ato muito violento, Humberto. E foi na frente das câmeras. Foi muito violento. Por que foi muito violento? Foi até levantada uma greve geral, mas que no fim, Mas né? as próprias centrais sindicais não entraram Sim. num acordo. Bom, a gente tem central sindical que foi a favor da lei de ampliação da terceirização, não preciso dizer mais nada. Tivemos centrais sindicais que foram a favor da reforma previdenciária. Uhum. Mas por que eu estou dizendo que as coisas elas têm sido... a classe trabalhadora tem sido atropelada, ela vê o carro chegando e ela é atropelada, e muitas vezes ela fala, passa, pode passar, né? Vem por aqui, vem por aqui. Eu concordo que você passe. Me atropela mesmo, porque eu mereço. Né? E se você não me matar, já estou no lucro. Né? Então tá ótimo. Porque, pega, por exemplo, o exemplo da lei da reforma. O termo é reencarnação. A gente sempre ouviu falar de reforma trabalhista. Sempre. A CLT ela é antiga, ela é dos anos 40. Cara, é só você pegar e ler a CLT que você vê que ela já foi tão alterada que... É um dos mitos, né? Falar que a CLT precisa ser atualizada porque como se o texto fosse Mas, da década de cara, 40. claro, ninguém está dizendo aqui que aperfeiçoamentos sejam necessários, mas esse argumento você Sim, refuta abrindo a CLT. sim. Abrindo. É muito simples, né, de Escrito refutar. lá, alterado pela lei tal, alterado pela lei... E o discurso vinga. Aí o presidente Temer encaminha o projeto de reforma, mudando quantos artigos eram? 10? 12? Não lembro. Eram acho que 9 artigos, 10 artigos por aí. E aí Enfim. ganhou Aí a vai dimensão. vendo. Como é na comissão, sempre, né, nas comissões de estudo, pô, assunto relevantíssimo, né? Nós estamos falando da centralidade de uma sociedade que é o trabalho, de qualquer sociedade capitalista que é o trabalho. Você vai fazer mudanças na lei, você precisa discutir. Vamos discutir audiências públicas. Vai todo mundo lá, vai defensor da reforma trabalhista, vai quem é contra, vai Ministério Público, vai fiscal do trabalho, vai todo mundo discutir aquele projeto de 9 artigos, 10 artigos. Passar um mês e meio discutindo. Acaba a discussão, num tempo recorde, aparece um substitutivo que muda a CLT quase que inteira, cara. E o substitutivo é imediatamente aprovado, ele vai para a Câmara, em tempo recorde, imediatamente aprovado, vai para o Senado, imediatamente aprovado. Cara, que é uma coisa mais violenta que essa. Né? Agora, esse espírito do desconfiar, né, que eu tenho chamado de disposição para desconfiar, que hoje em tempos de fake news ela vai ser fundamental para nós. Né? Eu assisti sábado passado aquele Dilema das Redes na Netflix. Se você não assistiu ainda, quem ainda assista. Mas assista assim, entendendo que a Terra vai tremer por algumas horas, se não alguns dias, para você, porque é assustador. Mas enfim, essa disposição para desconfiar, hoje ela é uma situação de sobrevivência. O documentário mostra bem isso. Quando você tem essa disposição para desconfiar em sala de aula, da notícia que você lê, da condição social que você está, você vai se perguntar, mas por que essa classe trabalhadora fica atônita? E aí você vai buscar algumas respostas. Uma delas, por exemplo, que eu simpatizo muito, é a operação ideológica neoliberal, o quanto que ela transformou o trabalho, ela incutiu no trabalhador esse sentido de que o que dá errado para ele na vida profissional dele, a culpa é dele. E que cada um é responsável pelo seu próprio sucesso. Entendeu? É a meritocracia, mas não é aquela meritocracia liberal lá de trás, é uma meritocracia neoliberal, ela é diferente porque ela está dentro do seu psique, cara, ela está quase no seu DNA. É ela que te faz, por exemplo, ver que alguém no WhatsApp comentou alguma coisa de trabalho às 10 da noite e você se sente culpado. Porque você fala, puta, eu devia estar trabalhando. Alguém tá. Entendeu? É essa mesma lógica que faz o sujeito falar, bom, se você está sem emprego ou você está ganhando mal, você tem oportunidade. Você pode se fazer com seus próprios méritos, vá ser Uber.
Então, o Uber é se fazer com seus próprios méritos. E toda a exploração da força econômica, da força de trabalho, ela segue essa mesma lógica, ela só vai mudando de configuração jurídica e de como as pessoas internalizam isso. Né? Aí você vai me falar, pô, mas tem muito trabalhador e muita trabalhadora que não tem condição de perceber tudo isso. É claro que não tem, mas os operadores do direito deveriam ter. Sim. Certo? Então, eu sei que você faz assim também, eu me sinto muito confortável de falar isso, mas eu começo uma disciplina de direito do trabalho na faculdade, eu passo quase um mês discutindo, sabe o quê? Trabalho, não direito. Ué, peraí, eu estou falando de uma norma, o que é o direito? Não são normas de vir a ser, né? De dever ser, de como deve se comportar? Direcionadas para quais situações? Então, eu preciso entender como essas situações estão se comportando, da onde elas vêm, como é que elas se transformaram. E aí, quem é que vai ensinar isso para a gente, Humberto? É o manual de direito do trabalho? É o curso de direito do trabalho? Não é o Ricardo Antunes, os historiadores brasileiros, são os sociólogos. Então, você vai começar um curso de direito civil, como é que você não discute a história da propriedade? Eu me pergunto muito isso. Você vai começar um estudo de direito tributário, como é que você não fala da vinculação do tributo aos direitos humanos e o que isso tem a ver com a preservação de propriedade na nossa atual sociedade, entendeu? Você vai discutir direito penal, como é que você não discute criminologia em algum momento do seu curso? Ou não começa por isso? Outra coisa que eu me coloco muito, que é esse negócio do desper... Mas o aluno, ele pode, cara. A aluna, o aluno, eles podem. E eles devem fazer isso. Entendeu? Contextualizar socialmente aquilo que eles estão falando. Isso é muito importante. Né? Então, você vai falar de direito, está extremamente técnico, mas aquilo é uma intervenção. A gente não aprende que o direito é o exercício do poder institucionalizado da violência? Então, toda aplicação do direito, em alguma medida do direito que reprova, é uma violência, mas é uma violência que a sociedade admite e até se justifica. Mas como é que você vai estudar violência, mas não vai estudar o comportamento social? Como é que você vai falar de crime e não vai estudar o sistema carcerário? O que isso representa para o sistema carcerário? O que representa para o crime acontecer ou não, né? Eu agora já faço piada com os meus alunos quando eles falam assim, você vem falar de direitos humanos, é tudo bonito, mas na prática a gente não vê nada acontecer. Eu falei, por acaso o 121 do Código Penal fez parar de ter assassinato no mundo, no Brasil, no Código Penal brasileiro? É o direito está sempre correndo atrás da realidade, não são os direitos humanos. É o direito, né? Então, assim, minha última mensagem, já que eu sei que é a última fala, na verdade é um reforço da sua. E eu sou muito feliz de poder estar aqui, muito grato e muito honrado, porque eu sei que você cumpre esse papel muito bem, e eu estou vendo que esse curso está cumprindo esse papel, que é a gente está mostrando, sem querer ser dono da verdade, porque contrapontos são sempre muito bem-vindos, desde que fundamentados, né? A gente discute o que dá para discutir. Tem coisa que não é mais questão de opinião, tem coisa que é fato, né? Mas a gente quer muito que o profissional do direito, mas não só do direito, o profissional da saúde, o profissional, qualquer profissional, né, de da educação, que ele se contextualize e contextualize o aprendizado, cara. Isso é, assim, se a gente fizer isso, saber o texto do código e a jurisprudência, o pessoal faz. O Google ajuda, o Jus Brasil ajuda. Já Entendeu? tem programa gerando petições, enfim, né? Isso tem robô para tudo agora. Excelente. Silvio, muito obrigado por trazer aí uma aula para a gente, por nos brindar com essa aula. Enquanto você falava sobre essa questão de contextualizar, eu tenho na docência, eu tenho um amor muito grande, eu não gosto de romantizar a docência, mas eu não consigo deixar de fazer isso porque é algo que enfim,
né? É também onde eu vendo a minha força de trabalho, mas eu não consigo deixar de fazer essa declaração. Mas essa questão de contextualizar que você coloca me fez lembrar de uma provocação e que eu tento levar para minha atividade, né? Para minha atividade, para minha atuação profissional, que é uma frase de Paulo Freire. Ele diz assim, gostaria de relembrar, certamente você já teve contato, mas para quem está nos assistindo, né? Que não basta a gente ler que Eva viu a uva, né? A gente precisa compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho, né? Que a gente possa construir, então, que a gente siga nessas lutas aí por uma educação transformadora e por uma sociedade melhor. Muito obrigado pela sua brilhante exposição, muito obrigado por compartilhar as suas reflexões conosco, e fica aqui mais uma vez o meu registro de toda a admiração e toda a gratidão por você ter vindo aqui compartilhar essas reflexões no nosso espaço. É recíproco, meu amigo, e a honra é toda minha. Você chamou, eu não perco a oportunidade, tá bom? Muito Parabéns obrigado, pelo seu Silvio. trabalho, pela sua trajetória. Muito obrigado, querido. Um forte abraço para você. Igualmente.